Uma vez, em uma terra distante e esquecida, havia uma fonte obscura conhecida como a Fonte dos Condenados. Dizia-se que aqueles que bebiam de suas águas sombrias estavam condenados a uma vida de tormento e desespero. A fonte ficava no coração de uma floresta sinistra, repleta de árvores retorcidas e sombras que dançavam entre os raios de lua. A noite era eterna naquela região amaldiçoada, e os uivos dos lobos ecoavam pelos vales, anunciando a presença do horror que habitava ali. Muitas lendas circulavam sobre a Fonte dos Condenados. Dizia-se que ela era guardada por criaturas das trevas, seres cujos olhos brilhavam com a promessa de pesadelos eternos. Aqueles que ousavam se aventurar pela floresta em busca da fonte eram raramente vistos novamente, perdidos para sempre nas sombras que a envolviam. Uma vez, um jovem corajoso decidiu desafiar a maldição da Fonte dos Condenados. Seu coração ardia de curiosidade e bravura, e ele estava determinado a descobrir os segredos sombrios que a fonte guardava. Ele partiu em direção à Floresta Proibida, ignorando os murmúrios do povo, que o advertiam dos perigos que o aguardavam. Passou por terrenos perigosos, enfrentou criaturas terríveis e desafiou os espíritos vingativos que habitavam a floresta amaldiçoada. Finalmente, após dias de jornada árdua, o jovem avistou a Fonte dos Condenados. As águas escuras refletiam a lua cheia, criando uma imagem distorcida e aterrorizante. Um arrepio percorreu sua espinha, enquanto ele se aproximava, sentindo o peso da maldição que pairava sobre o local. Com um nó na garganta, o jovem se ajoelhou diante da fonte e mergulhou a mão nas águas geladas. Uma sensação de frio intenso o envolveu, fazendo-o tremer de medo. Mas ele não recuou, determinado a descobrir a verdade por trás da lenda da Fonte dos Condenados. Quando ele levou água aos lábios e bebeu, uma escuridão profunda o envolveu. Visões de horror e desespero dançaram diante de seus olhos, mostrando-lhe os destinos terríveis daqueles que antes haviam se aventurado ali. Gritos ecoaram na escuridão, clamores de almas perdidas que vagavam pelas sombras da floresta. O jovem sentia o peso da maldição se abater sobre ele, sua alma sendo arrastada para o abismo da condenação eterna. Desesperado, o jovem lutou contra as visões que o assombravam, clamando por redenção e perdão. Mas a Fonte dos Condenados era implacável em sua maldição. Não havia escape para aqueles que ousavam desafiar seu poder. Ao amanhecer, os raios do sol penetraram timidamente pela folhagem densa da floresta, dissipando as sombras que haviam dominado a noite anterior. O jovem jazia no chão diante da fonte, pálido e sem vida, seu rosto marcado pela agonia eterna que havia experimentado. Os pássaros cantavam alegremente, ignorantes do tormento que havia se desenrolado naquela noite sombria. A Fonte dos Condenados havia cobrado mais uma alma, sua sede insaciável de condenação, sendo alimentada pela coragem tola daqueles que desafiavam seus segredos. E assim a lenda da Fonte dos Condenados persistiu, assombrando os sonhos daqueles que ouviam falar de sua maldição. A Floresta Proibida permanecia intocada, seus segredos sombrios guardados pela escuridão eterna que a envolvia. Os sussurros dos condenados ecoavam entre as árvores retorcidas, lembrando a todos que a fonte era um lembrete sombrio do destino cruel que aguardava aqueles que se atreveriam a desafiar as forças, além da compreensão humana. E assim, a Fonte dos Condenados permanecia como um testemunho silencioso do terror que habitava nas profundezas da alma humana. A lenda da Fonte dos Condenados tem origens antigas e misteriosas, sendo passada de geração em geração como uma história de advertência sobre as consequências da ganância e da ambição desmedida. Diz-se que a Fonte dos Condenados é uma fonte oculta em um local remoto e sombrio, guardada por espíritos malignos e protegida por uma maldição terrível. Segundo a lenda, a Fonte dos Condenados foi criada por um ser divino, como uma fonte de poder infinito, capaz de conceder desejos a quem dela bebesse. No entanto, havia um preço a ser pago. Aqueles que usassem o poder da fonte para propósitos egoístas ou cruéis, estariam condenados a uma vida de sofrimento e desgraça. Muitos aventureiros e exploradores tentaram encontrar a Fonte dos Condenados ao longo dos séculos, atraídos pela promessa de poder e riquezas inimagináveis. Alguns dizem que a fonte está escondida nas profundezas de uma floresta proibida, enquanto outros acreditam que está localizada sob as ruínas de um antigo templo amaldiçoado. A lenda conta que aquele que beber da água da Fonte dos Condenados terá seus desejos realizados,
mas sofrerá as consequências terríveis de sua ambição desenfreada. Alguns dizem que os condenados são assombrados por visões horríveis, outros afirmam que são atormentados por pesadelos que se tornam realidade. A fonte dos condenados é considerada um lugar de perigo e desespero, e aqueles que buscam sua água fazem isso por sua própria conta e risco. A lenda serve como um lembrete sombrio de que nem todo poder vale a pena buscar, e que a ganância pode levar à ruína. Por mais que a fonte dos condenados seja apenas uma lenda, sua mensagem sobre as consequências da busca desenfreada por poder e riqueza ressoa através dos tempos, lembrando-nos da importância da moderação, da humildade e do respeito às forças além da nossa compreensão. Segundo a lenda da fonte dos condenados, aqueles que ousam beber de suas águas para satisfazer desejos egoístas e cruéis acabam sofrendo terríveis consequências. As histórias variam, mas muitas versões da lenda descrevem as seguintes consequências para os condenados. 1. Maldição eterna. Aqueles que bebem da fonte dos condenados são amaldiçoados com uma vida de sofrimento e desgraça. A maldição pode se manifestar de diferentes formas, desde doenças inexplicáveis até tragédias pessoais que assombram o condenado para sempre. 2. Visões horríveis. Alguns relatos falam que os condenados passam a ser assombrados por visões terríveis e perturbadoras, que refletem a escuridão de suas almas e os erros de seus desejos egoístas. 3. Pesadelos que se tornam realidade. Outras versões da lenda sugerem que os condenados são atormentados por pesadelos intensos e vívidos, que se materializam em suas vidas de forma aterrorizante, transformando sua existência em um inferno pessoal. 4. Isolamento e solidão. A busca por poder e riquezas, através da fonte dos condenados, muitas vezes, leva à perda de laços familiares, amizades e conexões com outros seres humanos. Os condenados podem acabar solitários e isolados, sem ninguém com quem compartilhar sua agonia. 5. Perda de humanidade. A maldição da fonte dos condenados pode corromper a essência do indivíduo, transformando-o em uma sombra de sua antiga persona. A ganância e a ambição desenfreada podem consumir a alma do condenado, levando-o a agir de forma cruel e desumana. 6. Eternidade de sofrimento. Acredita-se que a maldição da fonte dos condenados seja eterna, sem possibilidade de redenção ou perdão. Aqueles que se tornam condenados à fonte estão fadados a um destino de angústia e tormento, sem esperança de escapar de sua sina. Essas são apenas algumas das consequências que os condenados enfrentam ao beber da fonte dos condenados, de acordo com a lenda. É importante lembrar que essa história serve como um lembrete sombrio dos perigos da ambição desmedida e da falta de consideração pelas consequências de nossas ações. A fonte dos condenados é um lembrete de que o poder obtido a qualquer custo pode levar a um destino sombrio e irreversível. Em um antigo hotel no topo de uma colina, conhecido como Hotel Blackwood, rumores sombrios persistiam entre os moradores locais. Dizia-se que uma entidade malévola habitava aquele lugar, atraindo desprevenidos viajantes e hóspedes para sua teia sinistra, onde jamais seriam vistos novamente. A história contada pelos poucos corajosos que se aventuraram a passar uma noite no Hotel Blackwood era sempre a mesma. Uma presença maligna pairava sobre o local, esperando pacientemente por suas vítimas. Os viajantes, seduzidos pela promessa de luxo e conforto, não conseguiam resistir à tentação de se hospedar no misterioso hotel. Uma dessas vítimas foi Sarah, uma jovem mulher que se viu forçada a passar a noite no Hotel Blackwood, depois que seu carro quebrou nas proximidades. Mesmo ouvindo os avisos sombrios dos habitantes locais, a necessidade a levou a bater a porta do hotel naquela noite sombria. Ao entrar no saguão do hotel, Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ambiente estava silencioso demais, como se o próprio edifício estivesse contendo a respiração. A recepção deserta parecia dar as boas-vindas a ela de uma maneira assustadora e sinistra. Um homem idoso, o zelador do hotel, emergiu das sombras e, com um sorriso perturbador, ofereceu-lhe uma chave para um dos quartos do último andar. Sarah aceitou, apesar da sensação de que algo estava terrivelmente errado naquele lugar. Ao entrar no quarto, uma sensação de opressão a envolveu. As paredes pareciam sussurrar segredos antigos, e uma escuridão pesada pairava sobre o ambiente. Sarah tentou se convencer de que era apenas sua imaginação,
mas os ruídos estranhos que ecoavam pelos corredores não podiam ser ignorados. No meio da noite, Sarah foi despertada por um choro baixo vindo de algum lugar distante. A curiosidade misturada com o medo a impulsionou a sair do quarto e explorar os corredores vazios do hotel. À medida que ela avançava pelos corredores, a sensação de ser observada crescia, e as sombras pareciam se contorcer ao seu redor. Foi então que ela avistou uma figura pálida e espectral no final do corredor, com olhos vazios fitando-a. Sarah tentou recuar, mas era como se estivesse presa em um pesadelo, incapaz de se afastar da figura sinistra. A entidade se aproximou lentamente, revelando um sorriso macabro em seu rosto fantasmagórico. Antes que Sarah pudesse gritar, a entidade estendeu uma mão espectral em sua direção, envolvendo-a em um abraço gelado. Uma sensação de desespero a consumiu quando percebeu que estava diante da entidade do Hotel Blackwood, condenada a nunca mais partir. Os gritos de Sarah ecoaram pelos corredores vazios do hotel, mas ninguém veio em seu socorro. A entidade havia feito mais uma vítima, acrescentando à coleção de almas presas em sua teia de terror. Dizem que, até hoje, o Hotel Blackwood permanece de pé, atraindo viajantes desavisados para sua armadilha mortal. Os corredores ecoam com os lamentos das almas aprisionadas, clamando por liberdade que nunca virá. E assim, a entidade malévola do Hotel Blackwood continua sua busca insaciável por novas vítimas, pronta para atrair os incautos, para seu abraço eterno nas sombras do antigo edifício no topo da colina. Sarah estava paralisada pelo medo à medida que os gritos ecoavam cada vez mais alto, reverberando nos corredores vazios do Hotel Blackwood. Seu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir em seu peito, enquanto ela tentava desesperadamente encontrar uma saída daquele pesadelo. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, como se a própria estrutura do hotel estivesse viva e conspirando para mantê-la presa naquele lugar amaldiçoado. Cada sombra, cada suspiro parecia conter a presença inquietante da entidade malévola que assombrava aquele local há tantos anos. Com a respiração entrecortada, Sarah forçou-se a continuar, cada passo ecoando no chão gasto do hotel, aquele som ensurdecedor que a afogava em desespero. Ela sabia que não estava sozinha ali, mesmo que não pudesse ver nada além da escuridão opressiva que a envolvia. De repente, um murmúrio arrepiante cortou o ar, fazendo com que os cabelos de Sarah se arrepiassem. Uma presença gelada passou por ela, como uma corrente de ar gélido, mas não havia ninguém ali. A entidade estava brincando com ela, testando seus limites, saboreando o medo que a consumia. Sarah cambaleou, lutando para manter a lucidez, mas a sensação de pânico só aumentava a cada segundo que passava. Ela não podia suportar mais um momento naquele lugar, sob o olhar implacável da entidade sinistra, que se alimentava da angústia das almas encurraladas. Em um impulso de sobrevivência, Sarah correu pelos corredores sombrios, sem rumo, sem direção, apenas seguindo o instinto de escapar daquela armadilha mortal. Seus passos ecoavam atrás dela, como se a entidade estivesse em sua perseguição, alimentando-se da energia do medo que emanava dela. Mas quanto mais ela corria, mais os corredores pareciam se distorcer, mudar de forma, como se o próprio hotel estivesse reconfigurando-se para impedi-la de fugir. Portas se fechavam diante dela, corredores se estendiam infinitamente, uma ilusão perturbadora que a mantinha encurralada naquele labirinto sinistro. E então, em um instante de desespero, Sarah se viu diante de uma porta entreaberta, uma única fenda de luz escapando por baixo. Ela sabia que aquela era sua única chance de escapar, sua única esperança de sobreviver àquele pesadelo. Com o último fio de coragem que lhe restava, Sarah se lançou pela porta, sentindo o ar fresco da noite acariciar seu rosto. Ela se viu do lado de fora do Hotel Blackwood, com a lua brilhando no céu escuro como um farol de salvação. Mas mesmo assim, o medo ainda a assombrava, sabendo que a entidade malévola ainda estava lá dentro, à espreita, pronta para atrair outra vítima em sua teia de terror. O hotel permanecia de pé, um símbolo sombrio de um passado macabro, atraindo viajantes desavisados para seu abraço mortal. E assim, a lenda do Hotel Blackwood continuava a se espalhar, os corredores ecoando com os lamentos das almas perdidas que clamavam por liberdade. Mas a entidade malévola continuava sua busca insaciável por novas vítimas, seu poder sinistro jamais diminuindo,
sua presença macabra persistindo nas sombras do antigo edifício no topo da colina. Sarah olhou para trás uma última vez, vendo as janelas sombrias do hotel se destacando contra a noite, um lembrete sombrio de que o mal nunca descansa. Ela sabia que havia escapado por pouco, que era uma das poucas sortudas a sobreviver ao terror do Hotel Blackwood. E enquanto a lua lançava sua luz sobre a paisagem tranquila, Sarah fez uma promessa a si mesma de que nunca mais se aventuraria perto daquele lugar maldito. Mas no fundo de sua mente, ela sabia que a entidade sinistra ainda esperava por sua próxima vítima, sua presa eterna nos corredores sombrios do Hotel Blackwood. Sarah tremia ao se afastar do Hotel Blackwood, sentindo o frio da noite penetrar em sua pele arrepiada. Cada passo que dava era pesado, carregado de memórias assustadoras dos horrores que testemunhara dentro daquele edifício sinistro. Seus olhos ainda viam as sombras dançando nas paredes, ouvindo os suspiros sussurrantes que pareciam ecoar em sua mente. Enquanto seguia em direção à estrada deserta, o vento sussurrando em seus ouvidos parecia relembrar sua promessa de nunca mais retornar àquele lugar amaldiçoado. No entanto, uma sensação de desespero incômodo se instalava em seu peito, como se algo a puxasse de volta para o abismo sombrio de onde acabara de escapar. Sarah finalmente se viu parando abruptamente, olhando ao redor para se certificar de que estava longe o suficiente do hotel macabro. Mas, mesmo à distância, as janelas escuras pareciam chamá-la, como olhos demoníacos, lançando um feitiço hipnótico sobre sua alma atormentada. Não, murmurou para si mesma, sua voz quase se perdendo no vento noturno. Não posso ceder. Não posso me deixar levar de volta para aquela escuridão. Cada fibra de seu ser clamava por segurança, por distância daquele lugar de pesadelo. Mas algo dentro dela, uma curiosidade temerária ou um fascínio doentio, a impelia a questionar se realmente poderia deixar para trás o mistério e o horror que a consumiram nas entranhas do Hotel Blackwood. Uma rajada de vento mais forte a fez estremecer, como se a própria natureza ecoasse seu aviso silencioso, para que fugisse daquele local amaldiçoado. Mas antes que pudesse tomar a decisão final de seguir em frente, seus olhos se fixaram em uma sombra escura, se movendo furtivamente entre as árvores ao longe. O coração de Sarah disparou, uma sensação de pânico a envolvendo, enquanto tentava discernir se era apenas sua mente assombrada brincando com ela, ou se algo muito mais real e sinistro se aproximava. Sorrateiramente, desnorteada, ela piscou várias vezes, tentando clarear sua visão na penumbra da noite. Mas a sombra parecia se contorcer e se desfazer, como se fosse feita da própria escuridão, evaporando-se antes que pudesse fixar os olhos nela por mais tempo. Um calafrio percorreu sua espinha, um presságio sinistro pairando sobre sua cabeça como uma espada de demônios prontos para reivindicar sua alma. Sarah precisava decidir rapidamente, seguir em frente rumo à segurança, ou ceder à tentação de desvendar os segredos proibidos que o Hotel Blackwood guardava em suas entranhas envenenadas. Uma voz interior murmurou que a curiosidade poderia levar à perdição, que a prudência exigia que fugisse daquele lugar amaldiçoado sem olhar para trás. Mas a determinação em seus olhos agora brilhava com uma intensidade recém-descoberta, uma teimosia nascida daquele mesmo terror, que a fez jurar nunca mais pôr os pés naquele solo profanado. Com passos vacilantes, Sarah começou a se afastar do hotel, sua mente dividida entre a segurança da fuga e a atração magnética pelas sombras que espreitavam nas profundezas da noite. Cada fibra de sua existência ansiava pela luz da libertação, pela promessa de um novo amanhecer, sem os pesadelos que a afligiam desde sua chegada ao maldito Hotel Blackwood. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento teimoso se formou em sua mente, resistindo às advertências de sua própria consciência aterrorizada. E se houvesse respostas a serem encontradas naquelas sombras insondáveis? E se o segredo para libertar-se do medo eterno que a assombrava estivesse enterrado nas entranhas sombrias daquele hotel assombrado? O dilema rasgava o interior de Sarah, enquanto ela lutava para encontrar a coragem necessária para dar meia volta e encarar o desconhecido mais uma vez. A batalha entre a razão e a curiosidade, o medo e a determinação, parecia ecoar no vento noturno, uma sinfonia de conflitos internos que a deixava paralisada na encruzilhada entre a fuga e o perigo iminente.
Finalmente, com um suspiro trêmulo, Sarah virou-se lentamente em direção ao Hotel Blackwood, o brilho da lua cheia banhando sua figura solitária em um halo fantasmagórico. Cada passo em direção ao edifício amaldiçoado parecia um mergulho mais profundo na loucura, uma dança macabra com o destino que a aguardava pacientemente nas sombras. Enquanto o hotel se erguia à sua frente, suas janelas sombrias pareciam sorrir maliciosamente para ela, como se soubessem que seu retorno era inevitável, que o elo entre eles nunca fora quebrado, apenas adiado temporariamente. E assim, determinada e atormentada, Sarah adentrou mais uma vez nos corredores silenciosos do Hotel Blackwood, pronta para enfrentar o mal que a aguardava com a coragem frágil de quem escolhe desafiar os limites da própria sanidade em busca da verdade oculta nas sombras da eternidade. Em uma pequena cidade no sul dos Estados Unidos, existia uma lenda que assombrava os habitantes há gerações. Era a história do Homem do Pântano, uma criatura misteriosa que vagava pelas sombras dos pântanos e assombrava os pesadelos daqueles que ousavam desafiar a escuridão. Diziam que o Homem do Pântano era uma alma perdida, condenada a vagar pela eternidade em busca de vingança por um crime cometido em vida. Sua figura era descrita como uma mistura de homem e criatura, coberta de algas e lodo, com olhos brilhantes que brilhavam na escuridão. Ninguém sabia ao certo como o Homem do Pântano surgiu, mas as histórias contavam que ele havia sido um caçador cruel que havia matado animais inocentes e desafiado as leis da natureza. Por sua arrogância e crueldade, foi amaldiçoado a vagar para sempre pelos pântanos, atormentando aqueles que se aventuravam por suas terras. Os moradores da cidade evitavam os pântanos a todo custo, temendo o encontro com o Homem do Pântano. No entanto, havia aqueles que desafiavam o destino e se aventuravam nas profundezas dos pântanos, em busca de emoções proibidas e segredos antigos. Foi em uma noite de lua cheia que um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda do Homem do Pântano e explorar os segredos sombrios que os pântanos guardavam. Munidos de lanternas e corações destemidos, eles adentraram nas trevas, ignorando os sussurros do vento e o chamado das águas fétidas. À medida que se embrenhavam cada vez mais fundo nos pântanos, a sensação de que estavam sendo observados se tornava cada vez mais intensa. Sombras se moviam entre as árvores retorcidas, e o cheiro de podridão e morte pairava no ar, como um aviso silencioso do perigo iminente. Foi quando avistaram uma figura escura se movendo entre as árvores, uma silhueta disforme que parecia se fundir com a escuridão ao seu redor. Os corações dos jovens gelaram de terror, e um arrepio percorreu suas espinhas, pois sabiam que estavam diante do Homem do Pântano. O silêncio da noite foi quebrado pelo som de passos arrastados e pesados, se aproximando lentamente do grupo, que tremia de medo diante da presença ameaçadora da criatura mitológica. Seus olhos brilhavam na escuridão como duas brasas ardentes, e seu hálito fétido enchia o ar à sua volta. Um dos jovens, tomado pelo desespero, tentou fugir, mas suas pernas pareciam não obedecer aos seus comandos, como se estivessem enraizadas no chão úmido do pântano. Os outros, paralisados pelo terror, assistiram impotentes, enquanto o Homem do Pântano se aproximava lentamente, seus braços estendidos em um gesto de perdição. E foi então que a voz da razão se fez ouvir no grupo, uma voz que ecoava do fundo da mente de um dos jovens, lembrando-os de que o medo era apenas uma ilusão, um truque da mente que podia ser superado com coragem e determinação. Assim, reunindo suas forças e enfrentando a escuridão que ameaçava consumi-los, os jovens se viraram para encarar o Homem do Pântano de frente, desafiando a criatura lendária que os assombrava. Em um gesto ousado, um dos jovens estendeu a mão em direção ao ser misterioso, como se desafiasse o destino e a própria morte. E nesse momento de empatia e coragem, algo inesperado aconteceu. O Homem do Pântano recuou diante do gesto de compaixão dos jovens, sua figura enevoada se dissipando nas sombras, como se nunca tivesse estado ali. E na palma da mão estendida do jovem, agora vazia e solitária, brilhava uma luz suave e reconfortante, como um farol de esperança em meio à escuridão. Os jovens entenderam então que o Homem do Pântano não era apenas uma criatura maligna de pesadelos, mas sim uma manifestação das sombras que habitavam em seus próprios corações, o reflexo de seus medos e inseguranças mais profundos.
E assim, guiados pela luz que brilhava em suas almas, os jovens deixaram os pântanos para trás, levando consigo a lição aprendida naquela noite fatídica. A lenda do homem do pântano continuaria a assombrar os habitantes da pequena cidade, mas agora sob uma nova perspectiva, como uma história de coragem, compaixão e redenção, em meio à escuridão. À medida que os jovens se afastavam dos pântanos, suas mentes ecoavam com os sussurros daquela noite inesquecível. Eles haviam testemunhado o poder das sombras e a fragilidade da luz interior, que iluminava suas almas. Cada passo dado fora daquele lugar misterioso os aproximava da compreensão profunda de si mesmos e do mundo ao seu redor. Enquanto o sol despontava no horizonte, os raios dourados da manhã banhavam suas faces cansadas, trazendo consigo uma sensação de renovação e esperança. Os jovens trocaram olhares significativos, compartilhando o entendimento silencioso que haviam alcançado durante aquela noite de desafios e descobertas. À medida que retornavam à pequena cidade, as histórias sobre o encontro com o homem do pântano se espalhavam rapidamente. As versões do conto variavam, mas uma essência comum permanecia: o conhecimento de que o homem do pântano era mais do que uma criatura sinistra e assustadora. Ele representava as sombras internas que todos carregavam, os medos e inseguranças que habitavam em cada coração. Com o passar do tempo, a história do homem do pântano ganhou novos contornos na mente dos habitantes da cidade. Ele deixou de ser apenas uma figura terrível dos pesadelos para se tornar um símbolo de coragem, compaixão e redenção. Sua presença sombria lembrava a todos que a luz brilha mais forte na escuridão e que o verdadeiro desafio reside em enfrentar os próprios demônios interiores. Os jovens que enfrentaram o homem do pântano se tornaram heróis em sua comunidade, lembrados não apenas por sua coragem física, mas também por sua bravura emocional, ao confrontar seus medos mais profundos. Suas jornadas pessoais de autodescoberta serviram de inspiração para aqueles que ouviam suas histórias, lembrando a todos que a verdadeira força reside na aceitação de nossa própria escuridão e na busca pela luz que nos guia adiante. E assim, a lenda do homem do pântano viveu para além dos limites daquela pequena cidade, viajando de boca em boca e coração em coração, transformando-se em uma história atemporal de superação e redenção. Os jovens, agora mais sábios e corajosos, seguiram em frente em suas vidas, levando consigo a lembrança da noite em que enfrentaram seus medos mais profundos e emergiram mais fortes e mais resilientes do que nunca. A lenda do homem do pântano é uma história popular que tem raízes em diferentes culturas ao redor do mundo. Ela geralmente descreve uma criatura misteriosa que vive em áreas pantanosas e é conhecida por assustar viajantes e moradores locais. Na mitologia folclórica, o homem do pântano é frequentemente retratado como uma criatura híbrida, parte humano e parte animal. Sua aparência varia de acordo com diferentes relatos, mas geralmente é descrito como um ser alto, coberto de lodo e musgo, com olhos brilhantes e uma presença assustadora. Algumas versões da lenda sugerem que o homem do pântano é um espírito protetor da natureza, enquanto outras o retratam como um ser malévolo que busca vingança. Uma das versões mais conhecidas da lenda do homem do pântano vem da região dos Everglades, na Flórida, nos Estados Unidos. Nessa versão, o homem do pântano é descrito como um guardião das terras pantanosas, que protege a fauna e a flora locais. No entanto, ele também é conhecido por punir aqueles que desrespeitam o ambiente natural ou invadem seu território. O homem do pântano também foi tema de diversas obras de ficção, incluindo quadrinhos, filmes e séries de televisão. Uma das representações mais icônicas do personagem é a do herói da DC Comics, conhecido como Swamp Thing, Coisa do Pântano, criado por Len Wein e Bonnie Wrightson em 1971. Nessa versão, o homem do pântano é retratado como um cientista transformado em uma criatura elemental, após um acidente envolvendo produtos químicos em um pântano. A lenda do homem do pântano continua a intrigar e assustar as pessoas ao redor do mundo, alimentando o imaginário popular e servindo como uma metáfora para a relação complexa entre a humanidade e a natureza. É uma história que ressoa com temas universais, como a preservação ambiental, a força da natureza e o mistério dos lugares selvagens e inexplorados.
Havia uma lenda que assombrava os habitantes de uma pequena cidade perdida no meio de um bosque sombrio, conhecida como o Willow Creek. Diziam que, toda vez que a lua cheia brilhava no céu sem nuvens, o homem de chapéu preto surgia dos confins da escuridão, para atormentar os moradores locais. Sua figura alta e esguia era envolta por um manto negro, que o fazia se fundir às sombras da noite, enquanto seu rosto sempre permanecia encoberto pelo chapéu de aba larga. Ninguém sabia ao certo a origem ou motivação do homem de chapéu preto, mas todos guardavam um medo profundo de seu nome. Diziam que ele era uma entidade antiga, um espírito vingativo, em busca de almas perdidas, para saciar sua sede de dor e sofrimento. As histórias sobre suas aparições eram sempre acompanhadas de arrepios e suspiros de angústia, pois quem cruzasse seu caminho poderia estar fadado a um destino terrível e desconhecido. Certa noite, a jovem Sarah, uma moradora corajosa e destemida de Willow Creek, decidiu desafiar o destino e investigar os mistérios que cercavam o homem de chapéu preto. Movida por uma curiosidade intrépida e determinada, ela adentrou os bosques sombrios que serviam de moradia para a entidade temida, sem imaginar os perigos que a aguardavam. Enquanto caminhava pelas trilhas estreitas e sinuosas, Sarah sentia o peso do silêncio que pairava sobre as árvores retorcidas e o ar carregado de mistério que envolvia o local. O chiar das corujas e o vento sussurrante criavam uma atmosfera de suspense e tensão ao seu redor, mas ela continuava sua jornada determinada a desvendar o enigma do homem de chapéu preto. Após horas de caminhada solitária, Sarah avistou uma luz fraca e tremeluzente no horizonte, indicando a presença de uma construção abandonada no coração da floresta. Sem hesitar, ela seguiu na direção da luz, guiada por uma intuição inexplicável que a impelia a descobrir a verdade por trás das lendas sombrias que assombravam sua cidade. Ao se aproximar do edifício em ruínas, Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo sinistro estivesse à espreita nas sombras. Ignorando o medo crescente em seu peito, ela adentrou os corredores apertados e empoeirados da antiga mansão, cada passo ecoando no vazio silencioso, com um som perturbador. À medida que explorava os cômodos sombrios e desolados, Sarah começou a perceber vestígios de presença humana, como roupas envelhecidas e utensílios quebrados, sugerindo que alguém havia habitado aquele lugar há muito tempo. Sua curiosidade misturava-se com um sentimento de inquietação crescente, mas ela não podia mais voltar atrás, pois estava determinada a desvendar o mistério do homem de chapéu preto, de uma vez por todas. Finalmente, Sarah chegou a uma sala ampla e empoeirada no coração da mansão, onde uma figura escura e alta repousava em uma poltrona antiga, envolta por sombras densas que pareciam se mover como serpentes ao redor de seu corpo imóvel. Seu coração disparou ao reconhecer o homem de chapéu preto diante de si, seu rosto oculto pela escuridão e seus olhos fixos nela, com uma intensidade fria e penetrante. Num impulso de coragem e desespero, Sarah questionou a entidade misteriosa sobre sua origem e seu propósito, mas só obteve silêncio como resposta, que ecoava na sala vazia, como um aviso sombrio de perigo iminente. O homem de chapéu preto ergueu-se lentamente de sua poltrona, revelando uma silhueta esguia e ameaçadora que parecia se estender até o próprio teto, e avançou na direção de Sarah com passos silenciosos e inexoráveis. O medo tomou conta do coração da jovem intrépida, mas sua determinação permaneceu firme, enquanto ela buscava uma maneira de escapar do poderoso e sombrio ser que tinha diante de si. Em um esforço de última hora, Sarah procurou alguma saída na sala opressiva, e encontrou uma porta escondida atrás de uma cortina empoeirada, que se abriu para revelar um corredor estreito e escuro, que se estendia para o desconhecido. Sem hesitar, Sarah adentrou o corredor sombrio, e fugiu da presença ameaçadora do homem de chapéu preto, cuja risada arrepiante ecoava por trás dela, como um aviso de que a escuridão eterna nunca estava longe. Correndo às cegas pela penumbra sufocante, a jovem se viu envolta por uma sensação de desespero e terror, enquanto tentava manter sua sanidade diante da ameaça palpável que a perseguia implacavelmente. À medida que Sarah avançava pelo labirinto de corredores tortuosos e salas abandonadas, ela se viu confrontada por visões distorcidas e vozes sussurrantes que ecoavam em sua mente como acusações de pecados antigos.
O ar tornou-se pesado e denso ao seu redor, como se as próprias paredes da mansão conspirassem contra sua fuga desesperada do homem de chapéu preto, cuja presença parecia se intensificar a cada esquina sombria que ela virava. O tempo parecia ter perdido todo o significado naquele lugar maldito, onde as sombras dançavam ao ritmo de uma melodia sinistra, e os gemidos de almas perdidas ecoavam nos corredores vazios como um lamento eterno. Sarah sentia-se cada vez mais dada nas garras mais enredo do destino sombrio que a aguardava no labirinto da mansão abandonada, onde o homem de chapéu preto reinava como um senhor supremo da noite eterna. Com o coração cheio de medo e determinação, Sarah finalmente chegou a uma sala desconhecida no fim do labirinto, onde uma luz fraca projetava sombras dançantes nas paredes desgastadas e no chão de pedra gasta. No centro da sala, uma figura envolta em trevas aguardava sua chegada com uma presença opressora, que a fazia tremer de pavor e êxtase diante do desconhecido. O homem de chapéu preto ergueu-se lentamente de sua posição reclinada, e revelou seu rosto encoberto por sombras densas que pareciam pulsar com uma luz sinistra e desafiadora. Seus olhos brilharam como brasas ardentes no escuro, lançando seu olhar frio e penetrante sobre a jovem desafiadora, que ousara desafiar seu poder e sua vontade implacável. Num gesto de coragem desesperada, Sarah questionou a entidade sombria sobre sua natureza e seus propósitos sinistros, mas só obteve um sorriso gelado como resposta, que se estendeu até as sombras que o envolviam como um véu hediondo e sedutor. O homem de chapéu preto estendeu a mão em direção a ela, convidando-a a abraçar a escuridão que o rodeava como um amante cruel e sedutor. Diante da tentação da eternidade sombria que a aguardava além da mortalidade efêmera, Sarah vacilou por um momento antes de reunir suas forças e recusar a mão estendida do homem de chapéu preto, cujo rosto se contraiu em uma expressão de desdém e raiva, diante da sua decisão corajosa e definitiva. Com um gesto rápido e impensado, a jovem lançou-se em direção a uma janela empoeirada, que se abria para a noite eterna lá fora, desafiando o poder maléfico, que a cercava com sua determinação feroz, sua vontade inabalável. O som de vidro quebrado ecoou pela sala escura como um grito de liberdade e desafio, enquanto Sarah lançava-se no vazio do desconhecido com um sorriso selvagem nos lábios e a certeza de que sua coragem a guiaria através das trevas eternas que aguardavam além da mansão abandonada, e do homem de chapéu preto, que a observava com olhos cheios de admiração e respeito por sua bravura implacável. E assim, a jovem Sarah desapareceu na noite silenciosa e eterna, deixando para trás as sombras sinistras e o mistério sombrio que envolvia o homem de chapéu preto, cuja presença implacável continuava a assombrar as mentes e os corações dos habitantes de Willow Creek para sempre. A lenda do homem de chapéu preto viveu além do tempo e do espaço, alimentando os pesadelos e as fantasias dos que ousavam desafiar o poder sombrio que o envolvia como um manto imortal de terror e sedução. E assim, a noite profunda sorriu para a lua cheia que brilhava no céu sereno, enquanto as sombras dançavam ao ritmo de uma melodia antiga e esquecida, ecoando o nome de um ser temido e reverenciado. Em igual medida, o homem de chapéu preto, senhor dos mistérios e das trevas que habitavam o coração das sombras eternas. E assim, a lenda continuou a tecer seu enredo macabro e sedutor na mente dos que ouviam seu nome sussurrado ao vento noturno, como um aviso sombrio e uma promessa de terror eterno. O homem de chapéu preto é uma figura misteriosa que surgiu em várias lendas e histórias ao longo do tempo. Ele é descrito como um homem alto, vestido de preto, e usando um chapéu que esconde seu rosto nas sombras. Sua presença geralmente está associada a eventos sobrenaturais, mistérios não resolvidos ou tragédias inexplicáveis. Alguns contos afirmam que o homem de chapéu preto é um ser sobrenatural que vagueia pela terra, em busca de almas perdidas, ou para punir aqueles que quebraram antigas leis e pactos. Disse que ele aparece em momentos de grande aflição ou desespero, como um presságio sombrio, ou um aviso de que o destino está prestes a se desenrolar. Outras versões da história sugerem que o homem de chapéu preto é na verdade um ser humano comum, mas dotado de habilidades incomuns, ou ligado a forças além da compreensão humana. Ele é retratado como um guardião das fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos,
agindo como um intermediário entre essas duas realidades. A lenda do Homem de Chapéu Preto tem sido passada de geração em geração, ganhando novos detalhes e interpretações ao longo do tempo. Alguns o veem como um símbolo de justiça implacável, enquanto outros o temem como um mensageiro do inevitável. Sua presença é associada a uma sensação de inquietude e temor, mas também de respeito pela sua natureza enigmática e imprevisível. Seja qual for a origem ou propósito do Homem de Chapéu Preto, sua presença nas histórias e lendas humanas serve como lembrete de que o mundo é cheio de mistérios e que nem tudo pode ser explicado ou compreendido racionalmente. Ele representa o desconhecido, o inexplorado e o sobrenatural em um universo que ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Assim, o Homem de Chapéu Preto permanece como uma figura fascinante e assustadora nas mentes daqueles que ouvem falar dele, despertando um misto de curiosidade e medo diante do desconhecido e do misterioso. Sua história continua a ser contada e reinventada, mantendo viva a tradição das narrativas fantásticas e sobrenaturais que intrigam e cativam a imaginação das pessoas ao redor do mundo. A lenda do Homem do Chapéu Preto varia de acordo com as regiões e culturas que a contam, mas em geral, ele é retratado como uma figura enigmática e sinistra, que causa medo e apreensão onde quer que apareça. Sua presença é frequentemente associada a eventos sobrenaturais, desaparecimentos inexplicáveis e tragédias inexplicadas. Uma das versões da lenda sugere que o Homem do Chapéu Preto é um ser sobrenatural que viaja entre o mundo dos vivos e dos mortos, atuando como um mensageiro do além, ou um ceifador de almas. Ele é descrito como um espectro vestido de preto, com um chapéu que esconde seu rosto sombrio, e olhos penetrantes, que parecem enxergar a alma das pessoas. Disse que o Homem do Chapéu Preto aparece em momentos de desespero e aflição, seu olhar gelado provocando arrepios naqueles que o encontram. Alguns acreditam que ele é a personificação do destino, vindo buscar aqueles cujo tempo chegou ao fim, enquanto outros o veem como um guardião das fronteiras entre a vida e a morte, mantendo o equilíbrio entre os dois mundos. Outras versões da lenda do Homem do Chapéu Preto sugerem que ele é um ser humano comum que fez um pacto com forças sobrenaturais em troca de poderes extraordinários. Ele é retratado como um ser ambíguo, às vezes ajudando aqueles que o invocam, mas sempre cobrando um preço alto por seus serviços. Independentemente da interpretação da lenda, o Homem do Chapéu Preto desperta um sentimento de temor e fascínio nas pessoas que ouvem falar dele. Sua presença é vista como um presságio sombrio de desastres iminentes, ou como um lembrete de que existem forças além da compreensão humana que governam o mundo. Assim, a lenda do Homem do Chapéu Preto perdura através dos séculos, alimentando o imaginário popular e mantendo viva a tradição das narrativas sobrenaturais e fantásticas. Seja ele um ser sobrenatural ou um humano com poderes extraordinários, sua figura sombria e enigmática continua a intrigar e assustar aqueles que se aventuram a desvendar os mistérios que o cercam. As aparições do Homem do Chapéu Preto são descritas como perturbadoras e cheias de mistério. Ele é frequentemente avistado em locais isolados, como florestas densas, estradas desertas, ou casas abandonadas, onde sua presença causa um arrepio na espinha daqueles que têm o infortúnio de se deparar com ele. Testemunhas relatam que o Homem do Chapéu Preto parece surgir do nada, sem fazer barulho, como se deslizasse pelas sombras. Seu rosto está sempre oculto sob a aba larga do chapéu negro, tornando impossível ver suas feições, mas seus olhos frios e penetrantes parecem brilhar com uma intensidade sobrenatural. As aparições do Homem do Chapéu Preto são frequentemente acompanhadas de fenômenos inexplicáveis, como mudanças súbitas de temperatura, objetos se movendo sozinhos, ou sensações de opressão e medo que envolvem aqueles que o avistam. Muitos relatam sentir uma presença maligna ao seu redor quando ele está por perto, como se estivessem sendo observados por forças além da compreensão humana. Alguns contam histórias de encontros com o Homem do Chapéu Preto, que terminam em desaparecimentos misteriosos ou tragédias inexplicáveis, alimentando ainda mais o temor em relação a essa figura enigmática. Há relatos de pessoas que afirmam ter perdido a memória ou ter vivenciado lapsos de tempo após encontrar o Homem do Chapéu Preto, como se tivessem sido transportadas para outro lugar sem qualquer
Explicação lógica. Embora as aparições do Homem do Chapéu Preto sejam raras e muitas vezes consideradas como meras lendas urbanas, aqueles que afirmam tê-lo visto, juram pela autenticidade de suas experiências e pela intensidade do medo e da ansiedade que sentiram na presença dessa figura sombria. Assim, as aparições do Homem do Chapéu Preto continuam a fascinar e a atormentar a imaginação das pessoas, alimentando o imaginário popular com histórias de encontros sobrenaturais e inexplicáveis. Sejam elas reais ou fruto da imaginação coletiva, as aparições do Homem do Chapéu Preto permanecem como uma fonte de mistério e intriga, deixando aqueles que ouvem falar delas com um sentimento de inquietude e fascínio diante do desconhecido. A origem do Homem do Chapéu Preto é envolta em mistério e lendas que se mesclam com a imaginação popular. Desde que ele é uma entidade sobrenatural, um ser das sombras que vagueia entre o mundo dos vivos e o dos mortos, exercendo influência sobre os acontecimentos e espalhando o medo por onde passa. Alguns contos folclóricos sugerem que o Homem do Chapéu Preto era um forasteiro solitário que chegou à região há muitos anos, trazendo consigo um ar de mistério e estranheza. Sua presença incomum despertou a desconfiança e o temor dos habitantes locais, que logo passaram a atribuir-lhe poderes sobrenaturais e a associá-lo a eventos inexplicáveis. Outras histórias sugerem que o Homem do Chapéu Preto é uma manifestação de energias negativas ou uma entidade demoníaca que se alimenta do medo e da angústia humanos, escolhendo aparecer diante daqueles que estão mais vulneráveis às suas influências sombrias. Independentemente de sua origem exata, o Homem do Chapéu Preto é considerado um arauto do perigo, um presságio sinistro que anuncia desgraças iminentes ou eventos trágicos. Sua presença é temida e respeitada como um lembrete sombrio da fragilidade humana diante do desconhecido e do sobrenatural. Assim, a verdadeira origem do Homem do Chapéu Preto permanece obscura e sujeita a interpretações e especulações, alimentando o mistério que cerca essa figura enigmática e seu impacto no imaginário das pessoas que ouvem falar de suas aparições assustadoras. Proteger-se da influência do Homem do Chapéu Preto é um desafio, pois ele é uma entidade sobrenatural que opera nos limites entre o mundo físico e o espiritual, trazendo consigo um ar de mistério e perigo. No entanto, existem algumas medidas que podem ser adotadas para tentar mitigar sua influência aterrorizante. 1. Mantenha-se forte mentalmente. O medo e a fraqueza emocional podem aumentar a influência do Homem do Chapéu Preto. Mantenha uma mentalidade forte e positiva para resistir às suas tentações e manipulações. 2. Proteção espiritual. Muitas culturas e tradições espirituais acreditam em práticas de proteção, como a oração, o uso de amuletos ou talismãs, e a realização de rituais de limpeza e purificação, para afastar entidades negativas. 3. Evite lugares associados ao medo. Se possível, evite visitar locais conhecidos por serem assombrados ou associados a eventos sinistros, pois isso pode atrair a atenção do Homem do Chapéu Preto. 4. Mantenha-se informado. Conhecer a história e as lendas locais sobre o Homem do Chapéu Preto pode ajudar a entender melhor sua natureza e a estar preparado para lidar com suas aparições. 5. Busque ajuda profissional. Em casos extremos de influência ou assombração, buscar a ajuda de especialistas em paranormalidade, como médiuns ou investigadores do sobrenatural, pode ser uma opção para lidar com a presença do Homem do Chapéu Preto. 6. Crie um ambiente positivo. Manter um ambiente de luz e positividade em sua vida, cercando-se de amigos, familiares e atividades que lhe tragam conforto e alegria, pode ajudar a afastar a influência negativa do Homem do Chapéu Preto. É importante lembrar que lidar com entidades sobrenaturais, como o Homem do Chapéu Preto, envolve uma combinação de coragem, respeito e cautela. Cada pessoa pode encontrar suas próprias maneiras de se proteger e enfrentar essas forças misteriosas, mas é fundamental manter a mente aberta e estar preparado para o desconhecido. Identificar os sinais de que o Homem do Chapéu Preto está tentando influenciar alguém pode ser uma tarefa desafiadora, uma vez que suas aparições e manifestações são frequentemente descritas como sutis e perturbadoras. No entanto, alguns indicadores comuns podem sugerir a presença ou a influência dessa entidade sobrenatural. 1.
Sentimento de mal-estar. Se você sentir uma sensação de mal-estar inexplicável, como arrepios, calafrios, ou uma sensação de que está sendo observado, pode ser um sinal de que o homem do chapéu preto está próximo. 2. Sonhos perturbadores. Sonhos vívidos e perturbadores envolvendo um homem com chapéu preto podem ser um indício de que ele está tentando se comunicar ou influenciar através do mundo dos sonhos. 3. Objetos se movendo sozinhos. Se objetos em sua casa começarem a se mover sozinhos, sem explicação lógica, isso pode indicar a presença de uma entidade sobrenatural, como o homem do chapéu preto. 4. Sombras movendo-se. Avistar sombras se movendo de forma estranha ou fora do comum, especialmente na forma de uma figura com chapéu preto, pode ser um sinal de que essa entidade está por perto. 5. Alterações de comportamento. Mudanças repentinas no comportamento, como irritabilidade, ansiedade ou medo sem motivos aparentes, podem ser sintomas de influência sobrenatural. 6. Escurecimento do ambiente. Locais frequentados pelo homem do chapéu preto costumam ser marcados por uma sensação de escuridão e opressão, mesmo durante o dia, o que pode ser um sinal de sua presença. 7. Problemas eletrônicos. Falhas frequentes em aparelhos eletrônicos, como luzes piscando, ou dispositivos que ligam e desligam sozinhos, podem indicar a presença de energia negativa associada ao homem do chapéu preto. Caso você identifique alguns desses sinais em sua vida, é importante abordá-los com cautela e buscar ajuda, se necessário. Lidar com entidades sobrenaturais requer coragem e discernimento, por isso é recomendável manter a mente aberta e estar preparado para enfrentar o desconhecido. Havia um homem chamado Edmund, um ambicioso comerciante que vivia em uma pequena vila isolada nas montanhas. Edmund sonhava em possuir riquezas além da sua imaginação e desfrutar de todos os prazeres mundanos que o dinheiro poderia comprar. Ele ansiava por poder, luxúria e a sensação de ser o mais poderoso entre os homens. Um dia, Edmund ouviu falar de um ser sombrio que habitava as profundezas da floresta, conhecido como o Patrono das Trevas. Dizia-se que o patrono podia conceder desejos em troca de um preço alto, e muitos acreditavam que ele era o próprio diabo em forma humana. Edmund, tentado pela perspectiva de realizar seus desejos mais profundos, decidiu invocar o Patrono das Trevas. À meia-noite, sob o luar pálido, Edmund se aventurou na floresta e encontrou o local designado para o encontro com o Patrono das Trevas. Uma figura encapuzada emergiu das sombras, seus olhos brilhando como brasas ardentes. O patrono ofereceu a Edmund um pacto, riquezas inimagináveis, sucesso além de seus sonhos mais loucos e mulheres que rivalizavam com a beleza das estrelas. Em troca, apenas uma coisa: a alma imortal de Edmund. Tomado pela ambição e luxúria, Edmund não hesitou em aceitar o pacto. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto ele firmou o contrato com uma assinatura em sangue. O pacto estava selado, e Edmund sentiu uma sensação de poder e êxtase que nunca havia experimentado antes. Nos dias que se seguiram, a fortuna de Edmund floresceu como nunca antes. Suas terras se multiplicaram, seu comércio prosperou e ele se tornou um dos homens mais ricos da região. Mulheres belas e sedutoras se curvavam diante dele, ansiosas por compartilhar sua cama e serem banhadas em ouro e seda. No entanto, à medida que os anos passavam, Edmund percebeu que sua riqueza e poder vinham acompanhados de um preço terrível. Sua alma, outrora pura e inocente, agora era corroída pela escuridão do pacto que fizera com o Patrono das Trevas. Pesadelos atormentavam sua mente, e ele se viu assombrado por sombras sinistras que o observavam onde quer que fosse. As mulheres que o rodeavam se tornaram grotescas e monstruosas à luz da lua cheia, revelando suas verdadeiras formas demoníacas. Edmund percebeu, tarde demais, que o preço que havia pago por sua ganância era muito maior do que imaginara. Sua alma pertencia ao Patrono das Trevas, e seu tormento eterno havia apenas começado. A cada noite, Edmund era visitado por visões de horror e desespero, enquanto sua mente era consumida pela escuridão do pacto. Os aposentos luxuosos em que vivia se transformaram em túmulos de luxo, e as riquezas que acumulara se tornaram cinzas em suas mãos. Em seu leito de morte, cercado por sombras sinistras, Edmund compreendeu o verdadeiro horror de sua escolha.
Seu destino era o inferno, onde ele sofreria uma eternidade de tormento e agonia sem fim, sua alma condenada pela eternidade por sua ganância e luxúria desenfreadas. E assim termina a história de Edmund, o homem que fez um pacto sobrenatural em troca de riquezas e mulheres, apenas para descobrir que o preço da ambição desmedida é a perdição eterna. Sua história serve como um lembrete sombrio de que as promessas do mal vêm com um preço terrível, e que a busca desenfreada por poder e prazeres mundanos pode levar à destruição da alma. Que sua história sirva como um aviso para aqueles que ousam desafiar as forças sobrenaturais da escuridão, pois o preço a ser pago pode ser mais alto do que jamais imaginaram. Enquanto as sombras sinistras envolviam o leito de morte de Edmund, sua consciência se clareava em meio ao horror que ele trouxera sobre si mesmo. Os gemidos de arrependimento ecoavam em sua mente, misturados com gritos de agonia enquanto as garras do inferno o puxavam para o abismo eterno. Percebendo a enormidade de seus pecados e a falsa promessa de poder e prazeres efêmeros, Edmund se viu diante do terror absoluto de sua própria queda. Seu coração queimava com remorso, sua alma clamava por redenção, mas já era tarde demais. As correntes da sua própria luxúria e ganância o prendiam a um destino cruel e implacável. Enquanto as sombras se adensavam e os uivos dos condenados o cercavam, Edmund compreendeu a profundidade de seu erro. Ele havia vendido sua alma, sua humanidade, em troca de ilusões passageiras. Agora, o fogo eterno do inferno o aguardava, onde cada segundo seria uma eternidade de sofrimento inimaginável. A imagem das riquezas reluzentes que um dia o seduziram se desfez, revelando a verdadeira natureza da sua busca desenfreada. O ouro que uma vez lhe trouxera prazer agora era um fardo pesado, um símbolo marcado por desespero e desesperança. As mulheres cuja beleza o enfeitiçara agora eram apenas sombras vazias, rostos sem alma que o encaravam com indiferença gélida. Edmund sentiu a presença de criaturas vis e grotescas se aproximando, prontas para se banquetear com sua angústia e desespero. Seu grito de agonia se perdeu no vórtice das trevas, sua existência reduzida a uma eterna condenação. O fogo do inferno consumia sua essência, sua identidade se dissolvendo em meio às chamas vorazes da sua própria perdição. E assim, a história de Edmund chegou ao seu trágico desfecho, uma advertência sombria para todos aqueles que se deixam seduzir pela promessa do mal. Sua alma perdida, sua vida agora um lamento eterno na vastidão implacável do inferno. Que seu exemplo sirva como uma lembrança amarga de que o preço da cobiça desmedida e da luxúria desenfreada é a própria destruição da alma. Que aqueles que ouvirem sua história se lembrem da fragilidade da condição humana, da necessidade de vigilância contra as tentações sombrias que espreitam nas sombras da existência. Que escolhas impensadas e egoístas podem ter consequências terríveis, capazes de arrastar até mesmo as almas mais perdidas para o abismo sinistro do inferno. E assim, nas margens sombrias da eternidade, o destino de Edmund se perdeu para sempre, sua existência reduzida a um eco apagado de arrependimento e desespero. Que sua história ecoe através dos séculos como um lembrete solene da fragilidade da alma humana e do preço terrível a ser pago pela busca desenfreada do poder e prazeres proibidos. Que os corações que se aventuram em busca de glórias efêmeras e desejos carnais aprendam com a trágica jornada de Edmund. Que a chama da ambição descontrolada seja contida pela luz da sabedoria e da virtude, guiando aqueles que buscam riquezas e prazeres a um caminho de retidão e humildade. Pois o brilho sedutor das tentações pode obscurecer a visão da verdade, levando os incautos à beira do abismo sem retorno. Que as vozes sombrias que sussurram promessas de grandiosidade sejam silenciadas pelo clamor da consciência, alertando sobre os perigos ocultos que aguardam aqueles que cedem à ganância e à luxúria desenfreada. Pois, assim como Edmund, as almas podem se perder nas intricadas teias do mal, encontrando uma prisão eterna nas trevas que devoram a esperança e a redenção. Que a história de Edmund sirva como um farol sombrio para os navegantes perdidos em mares turbulentos de desejos profanos e ambições desmedidas. Que a lembrança de sua queda trágica seja um lembrete constante da fragilidade da condição humana e da impermanência das glórias terrenas, que se dissipam no vórtice implacável do tempo. Que cada passo seja dado com cautela, cada escolha ponderada sob a luz da verdade e da bondade, para que as almas não se percam no labirinto sinistro das tentações que prometem prazeres efêmeros em troca da própria essência.
Pois a estrada pavimentada pela ganância e pela busca desenfreada do poder está repleta de espinhos que dilaceram a alma e a levam à beira do precipício. Que a sombra de Edmund seja um lembrete constante da necessidade de discernimento e autocontrole, de virtudes que lançam uma luz radiante sobre os cantos mais escuros da alma humana. Que a busca pela sabedoria e pela compaixão seja o guia seguro que mantém os corações puros longe das garras sedutoras do mal que promete riquezas mundanas em troca da própria redenção. E assim, que a história de Edmund ecoe através dos séculos como um aviso solene da fragilidade da alma humana e da irresistível atração das trevas que dançam à margem da razão. Que os que ouvirem seu triste destino se lembrem de que a busca desenfreada pelo poder e prazeres fugazes pode levar à perdição eterna, transformando os anseios mais profundos em correntes que aprisionam a própria essência. Que cada alma seja um farol de luz em meio às brumas sombrias da existência, resistindo às tentações que buscam desviar o curso da rota segura da virtude e da retidão. Pois a história de Edmund é um testemunho sombrio do preço terrível a ser pago por aqueles que se entregam ao chamado sedutor do mal, iludidos pelas promessas de uma felicidade efêmera que desaparece como fumaça ao primeiro sopro do vento do destino. Que os que ouvirem a história de Edmund se lembrem de que a luz da verdade e da virtude é a única bússola verdadeira que guia os passos vacilantes da humanidade através das sombras que ameaçam engolfar a alma desprevenida. Que a voz do arrependimento ressoe como um eco perturbador, lembrando a todos que as escolhas feitas hoje moldam o destino que aguarda nas brumas do amanhã.